Jogadores que recebem a bola muito bem. E dessa vez bloqueiam muito bem também. Quem foram os melhores tight ends de 2023? E garantidamente serão em 2024. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Mai. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao programa Zona Neutra número 42, Neymar. São 42 programas, hein, meu querido? É bastante tempo junto que a gente fica, Daqui Neymar. a 10 anos a gente vai dizer que é pouco. Tu acha? Nós estávamos só com 2 dígitos de programa ainda naquela Quando a gente época. tá passando mil programas, já pensou? Não sei se eu quero estar tanto tempo do teu lado, Zuma. Vamos lá. A gente vai contar as lives que a gente for fazendo durante a temporada, a gente vai contar como programa, não? Só o futuro nos dirá. Spoilers, galera. Mas vamos lá. Hoje, Neymar, a gente vai falar de tight ends. Falando daquela... Sem dar bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência, Zuma? Eu já dei, sejam bem-vindos. Desculpa. Então vamos lá. Seja bem-vindo, Neymar. Obrigado, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tamo junto. E sabe quem tá com a gente hoje? Quem tá com a gente hoje, Zuma? O Jack. Seja bem-vindo, Jack. Grande Jack. Tô eu aqui. Não precisa ser Jack Daniels, né? Pode ser o seu nome é Jack, uou. Tequila. Tem outros também, né? Tem o Jack do Titanic, tem vários Jacks na história. Estripador. A gente omitiu essa aí, mas enfim. O Jack está substituindo Montanha e é legal porque a gente mudou totalmente, né, cara? O Jack é um cara esguio, é um cara que tu olha ali atrás do computador, tu vê só a cabecinha. Só a cabeça do Jack. Ele. Só a cabeça do Jack. Em compensação, o Montanha é um cara que ocupa espaço, digamos assim. E no começo era o Heinz, né? Que é uma marca de mostarda, ketchup, enfim. Isso. E existiu uma collab, eu acho, do Jack Daniels com a Heinz. Olha só, cara. Olha só. Tudo está se ligando. Mas voltando agora, a gente vai falar sobre tight ends hoje, porque a gente está vindo numa sequência de programas, Neymar, em que a gente está dissecando as unidades das equipes. Começamos lá pela linha ofensiva, falamos de fullback, running backs, e agora a gente vai falar de tight ends. Então estamos ainda conversando sobre o ataque. Mas antes de começar, a minha pergunta é: por que esta camiseta? Bonita, né, man? Bonita. Reparasse que é o mesmo símbolo do anel? Cara, eu reparei porque eu tô vendo aqui. A galera não tá vendo em casa, a gente vai botar a foto do anel. Não adianta botar ali. Nem assim? Não, a gente vai botar depois a foto pra galera ver a foto do anel, que é um modelo igual. Só que o que o cara vai ganhar, né? O campeão da Superliga de Fantasy 2024 vai ganhar um anel de ouro com diamantes, esmeraldas e brilhantes, Neymar. Diamantes e brilhantes não é a mesma coisa? Não sei, mas enfim, eu não sou um conhecido em pedras. Eu só fui lá conhecer o nosso Ourives, que está executando o projeto. Esse é o modelo que ele fez pra gente. Então, se você for o campeão brasileiro de Fantasy de 2024, você vai ganhar um anel de ouro com esmeraldas e diamantes com o seu nome gravado. Da liga principal, não de toda a liga, né? For campeão brasileiro de Fantasy. Perfeito. E a minha pergunta é: como é que eu faço para ser o campeão brasileiro de Fantasy? Se inscreve, tá aqui na descrição. Vão ter vagas limitadas esse ano a princípio. É de graça. E pessoal, não jogo Fantasy, ou mesmo que jogue já, mas eu tenho muita liga, participa. Inevitavelmente, com o crescimento que a gente está fazendo, a gente objetiva e já é o maior campeonato de fantasy do Brasil. Participa disso, participa dessa onda. Você vai aprender muito mais de futebol americano. Não gosta de jogar, não gosta de fantasy. Se você não gosta, eu não vou te obrigar a jogar. Quer dizer, não vou obrigar de forma alguma, né, Zuma? Mas se você gosta de NFL, dá uma chance pro fantasy. Ele te ajuda a entender mais sobre futebol americano. Muito bom, porque justamente é isso. Eu lembro quando eu comecei a jogar fantasy, acho que foi em 2015, 2016, 2017, não lembro exatamente, Neymar, mas o meu nível de entendimento da NFL, ele deu uma subida muito grande. Por quê? Porque automaticamente você vai olhando os jogadores, cara, quem que é esse cara, o que que é uma recepção, o que que é uma bola longa, o que que é uma recepção contestada, você começa a entender um pouquinho mais das mecânicas do futebol americano e no final da season você conhece muito mais do que quando você começou. E a Superliga ela é montada para agradar gregos e troianos, ou seja, os jogadores iniciantes têm chance na Superliga, porque as regras elas são simples o suficiente para um jogador iniciante jogar e são
complexas o suficientes para um jogador veterano também se divertir. E quem é novo joga com quem é novo, ou com quem não vai tão bem no fantasy. Os experientes tendem a começar a jogar com os experientes. Ótimo, mais um ponto. São ligas de 12, pessoal, 12 pessoas, não é todo mundo jogando junto. Mais um ponto, Neymar. Há 3 programas atrás, não sei exatamente o número, a gente falou eu mostrei o anel que o Tom Brady ganhou pela participação dele no programa The Roast. E eu falei que aquele anel custou $40 mil. O anel da Superliga, ele é avaliado em mais de R$10 mil, tu sabia? Claro que eu sabia. Ai, pensa como eu sabia. Então, galera, quando nós estamos falando que o anel é de ouro, com brilhantes, né, ou diamantes e esmeralda, é verdade, tá? A avaliação do nosso anel é mais de R$10 mil e ele vai ser dado ao campeão brasileiro de fantasy. E ano que vem, 2025 vai ter outro, 2026 vai ter outro, 2027 vai ter outro. Sem contar as outras premiações que é para todas as ligas daí, né? Não só para o campeão. Então clica aqui no link, vá lá no site somosfnn.com.br, abra a Superliga e faça a sua inscrição. Neymar. Tyrants, exatamente. Mas antes de Tyrants... Eu adoro Tyrants. Antes de Tyrants... Meu Deus, qual é o primeiro quadro do programa? Quem é? Quem é? Por favor. Olha só, man. Jake Paul? O que tem na tela? Mostra pra galera o que tem na tela. Tem uma imagem de WWE versus NWO, sei lá, aqueles telecat, né, que a luta é ensaiada, mas pelo jeito entre duas celebridades, onde alguém parecido com o Jake Paul, se não é ele, vem pulando do ar, como um avião, com um punho em riste, pronto pra dar-lhe um socaço, e quem tá lá embaixo esperando, e o cara lá embaixo esperando também tá pronto pra revidar. Se eu trouxe essa imagem do WWE, que tem 2 atletas, né, que os caras são atletas e também atores, perfeito, claro, e eles estão lutando, a minha pergunta é: quem é o jogador? Bah, quem é o jogador? É um jogador que já lutou nisso aí? Talvez. Me vem só Antônio Brown na cabeça, mas não vai ser o Antônio Brown. Antônio Brown participou da WWE? Não faço ideia, mas é o tipo de coisa que o Antônio Brown faria. Por curiosidade, depois de jogar no Miami Dolphins, o The Rock, né, chegou a lutar WWE e depois ele ficou famoso. Extremamente famoso, no caso. Tem um jogador que, enquanto estava na NFL, participou da WWE. Enquanto estava na NFL, vou começar a tentar achar as posições. É um edge? Não. É um tight end? É um tight end. Por obviedade, né? Eu sou um idiota. Ah, só tem um, né? O mais doido de todos. Gronkowski. Gronkowski, por favor, pode passar. Que vida, meu amigo. Que vida que esse menino Gronkowski leva. Hoje ele tá casado, tá com a namorada dele, bem solidificado. Casado e com a namorada dele? Não tenho certeza. Não sei se é casado também ou só namorando, enfim. Mas o Gronkowski, cara, ele tinha uma vida fora das câmeras, né, fora do jogo, muito divertida, digamos assim. Ele é um cara que gosta de piada. Ele foi pro The Roast, né, zoar o Tom Brady e a namorada dele falou que ele tava muito nervoso, porque ele ia fazer o que ele mais gostava, que era contar piada em público. Cara, esse cara, tem uma foto dele aqui depois de uma balada, extremamente alcoolizado. Ele era muito visto nas baladas, né? Quando o time estava de folga, ou principalmente em off-season. E também eu trouxe uma fotinho desse cara. Quando ele lutou o WWE, ele participou ali. Ele não fez uma luta do começo ao final, não, nada disso. É aparecido, entrar, dar uma cadeirada e sair fora. Isso, porque ele não pode também se colocar em risco, mas ele teve mais de uma aparição, tá? Bem bacana. O Gronkowski, ele é um cara que vive muito bem a vida dele, principalmente agora aposentado. Discutivelmente o maior tight end da história. Aí que eu ia trazer. Porque um cara que vive a vida louca assim, tu pode dizer, pô, mas no esporte talvez ele não tenha resultados tão bons. Fala um pouquinho do que foi o Gronkowski, Neymar. Antes de falar dele, já que tu pergunta, eu vou pro outro lado, né? Antes dele tivemos Tony Gonzalez, que talvez seja o maior de todos os tempos. Pós ele, e até junto com ele, temos Travis Kelce, que talvez seja o outro maior de todos os tempos. Mas para quem vos fala, o maior de todos os tempos se chama Rob Gronkowski. O cara era um animal. O cara era tão bom quanto o Kelce em receber bolas. Kelce é um pouquinho melhor. Mas o que o Gronkowski recebia era uma coisa formidável também. O Gronkowski era melhor do que o Kelce para mim em quebrar tackles. O cara era imparável. E o Gronkowski é muito melhor do que os dois antes dele, bloqueando. Que é uma função fundamental do tight end e tem que ser avaliada. E o Gronkowski era um monstro nisso. Ah, mas o Gronkowski jogou a carreira inteira com o Patriots.
Beleza? O Kelce também virou um monstro com o Mahomes. Então, assim, o Gronkowski, ele sofreu muito com lesão, tá? Ele teve joelho arrebentado, teve um teco no joelho. Isso eu não vou pedir pro Montanha nem pro Jack colocar, porque vai ele para um lado, joelho pro outro, um teco que ele tomou. Ele teve perfuração do pulmão pelo saudoso Earl Thomas da Legion of Boom. Teve muita lesão. E ainda assim, ele jogava, parecia um robô. Ele tinha uma proteção no braço de ferro, ele tinha uma proteção no joelho preta. O bicho parecia um monstro, cara. O Gronkowski, cara, para quem não teve, né, a satisfação de ver esse grande jogador em campo, ele tem tudo aquilo que hoje um tight end da NFL busca, né? Que assim, ele é um cara muito alto, ele é um cara muito forte e muito rápido. Então, assim, ele consegue fazer a função de bloquear, que você falou, que é uma função necessária à posição tight end. O tight end, antigamente, lá na década de 90, eles eram mais parrudos, mais bloqueadores, mais fortes, porque eles eram ali o sexto jogador da linha ofensiva, então eles ajudavam muito a bloquear. Sétimo, junto com o fullback. Isso. E aí, depois o jogo da NFL foi passando mais pro jogo passado, e aí buscou-se um tipo de tight end que é um pouco mais esguio, ainda alto, ainda forte, porque precisa bloquear, mas que consiga fazer rotas como um wide receiver. Geralmente jogando no slot. Isso. E aí o nosso queridão Gronkowski, ele tinha isso. Ele era rápido igual um wide receiver, Quase. e forte igual um jogador de linha defensiva, por exemplo. Então era muito difícil parar, era muito difícil bloquear esse cara, era muito difícil dar um tackle nele. Tanto que eu lembro que uma vez um safety ou um cornerback, não me recordo exatamente o nome do cara, e ele foi muito criticado porque ele deu um tackle abaixo do joelho, que é permitido na NFL, tá? Ele deu um tackle abaixo do joelho no Gronkowski. E aí, cara, um tackle ali na região do Foi joelho... que quebrou o joelho dele. Aí pergunta, pô, cara, mas tu deu um tackle abaixo... Não se arrepende? Não quer pedir Ele desculpas? falou assim, cara, como é que eu vou parar o Gronkowski? É isso aí. Tu faz ideia do que é dar um tackle no Gronkowski? Não lembro o jogador, mas ele falou, eu peço desculpas pelo que aconteceu com o Gronkowski, mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque a liga me permite fazer isso, eu preciso fazer assim, senão eu não paro ele. Porque se eu bater na cintura dele, ele continua andando. Se eu tentar agarrar ele, ele vai fazer um stiff arm e vai me botar pro lado. A única maneira de parar esse cara é me jogando, literalmente, de cabeça no joelho dele. É o segredo do tight end mágico. É o cara que é mais rápido que os linebackers e mais forte que os cornerbacks e o safety. Ou seja, se tu deixar um contra um com esse cara, não vai ter como marcar. Exato, porque tem isso, né? Eu acho, agora vamos falar um pouquinho dessa posição do tight end, então, Neymar. O tight end é o cara que a gente já falou, ele alinha ali do lado da linha ofensiva, é uma maneira dele alinhar a mãozinha no chão mesmo, como um jogador de linha ofensiva para ajudar a bloquear, mas ele também pode sair para receber bolas, ele pode alinhar no slot, ele pode alinhar como wide receiver, ele tem outras funções ali dentro desse esquema. E cada uma delas pede um estilo de jogador um pouquinho diferente, né? Fala um pouquinho aí do que a NFL hoje vislumbra como o bom tight end. Ainda voltando para o que tu acabou de falar, eu lembro muito do Jimmy Graham na época do Saints, que o Saints foi campeão com o Drew Brees, que eles mudavam muito o tipo de jogadores. Sem complicação, então não vou entrar em tantos detalhes. Mas o tight end às vezes alinhava como wide receiver, ou seja, lá na ponta um tight end, sim, ele era bom para isso, só precisava ter jogadores que conseguissem fazer de tudo. E hoje em dia, cada ano que passa, eu acho que tight end é uma das posições que mais se reinventa. Tanto que tem muito time que usa 2 tight ends em campo, isso antigamente era inimaginável. Então assim, geralmente um tight end é mais para bloquear e o outro tight end é mais para receber. Mas às vezes ambos os tight ends bloqueiam. Se é uma jogada corrida, é óbvio até isso. Então às vezes um tight end é melhor recebendo e fica para bloquear, enquanto o outro é melhor bloqueando e vai receber para confundir a defesa. Mas o tight end basicamente são 2 coisas que vira 3. Uma é bloquear, é muito importante, mas outra hoje em dia e cada vez mais recebendo. Então hoje em dia você vai ser draftado muito mais alto, você vai ser muito mais valorizado e você vai receber muito mais dinheiro recebendo a bola como um tight end. Dito isso, vai para o outro hemisfério, que é recebendo como wide receiver. Então se tu é um tight end que está começando a beirar ser um wide receiver, é onde tu mais vai ganhar dinheiro. Lembrando que a posição de wide receiver recebe muito mais dinheiro que tight end. Exatamente. Eu acho que uma comparação bem simplória agora, sem trazer os jogadores, mas a gente pode dizer que uma média hoje de um jogador, de um tight end top é 10, 12 milhões de dólares ano. É 15 para ser top. E quando a gente fala de um wide receiver, nós estamos falando de 25 milhões aí tranquilamente, né? Isso. Os top 30, né? Mas assim, 25 milhões... Dá uns 30, 40% de diferença pelo menos. Isso. E aí eu queria trazer um outro ponto de diferença, que é o seguinte, a árvore de rotas. O wide receiver, ele tem wide receiver que faz umas rotas mais curtas, umas rotas mais pro meio do campo, mas tem também a galera que corre até o final do canto, até profundidade. O tight end, obviamente,
também pode ter as rotas em profundidade, mas ele povoa mais o meio do campo. Isso muda totalmente o jogador que marca o tight end geralmente. Meio do campo, pessoal, imagina que o campo é um losango, né? E tu estás atacando. Meio do campo não é o meio... Um retângulo. Desculpa, um retângulo. O meio do campo não é exatamente o meio dele, é a meia, não ir em profundidade. Porque ele pode ir para um canto ou para outro, mas desde que fique numa área não tão profunda. Por quê? Porque o tight end não é tão rápido. Se ele fosse tão rápido, ele era o wide receiver. Então esse é o meio do campo, eu acho, do Kish. Isso, ele fica próximo à linha ofensiva, povoando aquela região que tem vários jogadores, inclusive os linebackers. O que eu queria que tu trouxesse é o seguinte: quem vai começar a acompanhar a NFL com um pouquinho mais de profundidade, aqui a gente vai entrar no detalhezinho da complicação, mas um pezinho só na complicação, tá, Neymar? Não vamos aprofundar muito. Mas a gente vai escutar muito assim: meu time não consegue marcar tight end. O meu time não marca tight end. Cara, por quê? Por que é tão difícil marcar o tight end? E aí eu queria que você trouxesse essa. Você já falou, ele é grande o suficiente pro cornerback não dar conta, e ele é forte o suficiente para aguentar o linebacker. É isso que eu queria. Essa seria a parte sem complicação, né? Porque o linebacker ele é mais pesadão, ele ajuda normalmente no jogo corrido ali no meio, mas tem o linebacker que é rápido e que tem que ajudar na cobertura. É que a gente iria para uma complicação, eu vou fazer meu melhor esforço. A defesa, ela marca em 2 tipos de defesa: o in zona e o man-to-man. Então, ou tu marca 1 a 1, cada jogador tem alguém, ou tu marca em zonas no campo, onde depende como o ataque corre, a defesa reposicionar. Esse cara passou por aqui, eu vou largar ele, agora é tu que pega, e eu vou pegar esse que tá vindo correndo aqui. A grosso modo, pensa em vocês pegarem um tight end. Vamos falar do Travis Kelce, que é o mais recente, tá todo mundo acompanhando ele, que é um monstro, o cara é fera. Ele tá ali, logo do lado do último homem da linha ofensiva. Tu não vai marcar o Travis Kelce? Se tu não marcar o Travis Kelce, o Mahomes vai passar pra ele, vai ser down, vai ser touchdown, vai ser o que for. Tu precisa marcar o Travis Kelce. Vamos dizer que tá em marcação homem a homem. Tu vai botar alguém no Travis Kelce. Assim que sai o snap, o Travis Kelce já levanta as mãozinhas pra ajudar a bloquear. E aí, man? Perdesse um homem nele. Esse cara já vai ter que pensar rápido pra ir pro próximo. Possivelmente tu perdeu um bom marcador nele. Exato. Um marcador meio unicórnio pra ajudar ele tanto na velocidade. Assim, é que a complicação iria muito longe, depende como o ataque abre, depende do lado forte que ele abre, é meio óbvio que ele não vai tão longe, a defesa não precisa colocar um cornerback nele, pode ser enfim, aí a complicação vai muito longe. Mas basicamente, com o jogo homem a homem, com a marcação homem a homem, tu pode perder um homem com muita facilidade ali, ainda mais quando tu tens um técnico ofensivo que é um gênio que nem o Andy Reid. Já numa marcação em zona fica um pouco mais fácil, mas ainda assim, às vezes tu não sabe o que o tight end vai fazer. Então é muito difícil marcar um tight end. E quando tu tens um muito ágil, vou voltar pro Travis Kelce. Ou alguém que está em sintonia perfeita com o quarterback, que é aquilo que a gente já falou do Travis Kelce, sei lá, 10, 15, 20 programas atrás, que às vezes ele está fazendo uma rota, ele abandona a rota para ir onde ele percebe que a defesa vai abrir um espaço. Seja man-to-man, que é homem a homem a defesa, ou principalmente em zone coverage, que é onde o Travis Kelce mais arromba. Porque os caras estão em zona, eles vão para uma certa posição, o Travis Kelce vê que vai sobrar espaço, ele já vai para lá. E mais, ele sabe que o Mahomes está vendo isso também. Então, a hora que ele já vai pra lá, já tá vindo a bola nele, o Travis Kelce pega a bola e é maravilhoso. Cara, e tem mais coisas em relação a isso, porque agora eu vou chegar onde eu queria. Então, o cara que tá vendo a NFL há pouco tempo vai dizer: caraca, é isso, pô, então é difícil marcar tight end, porque o cara é o brabo, eu vou pegar o meu time e vou jogar a bola no tight end. Quantos tight ends bons nós temos na NFL, Neymar? Não fecha uma mão. Exatamente. Então, assim, gente, nós estamos falando de uma posição que ela é uma posição com qualidade escassa. A gente tem poucos tight ends que de fato se destacam dos outros. Geralmente, boa parte dos tight ends são medianos. Tá ali, entendeu? Uma bolinha ou outra. Alguns caras são muito acima da média. E é desses caras que a gente vai falar hoje. E muitas vezes o tight end, mesmo sendo bom, ele precisa ajudar a OL. A partir do momento... Pode ter o que tu quiser, Zuma. A gente já falou isso em outros programas. Pode ter wide receiver bom, quarterback bom e tal. Se a tua OL é porosa e a linha defensiva do teu oponente consegue chegar com muita velocidade, teu jogo acabou. Tu vai ser massacrado. Tu pode ter Travis Kelce, pode ter quem tu quiser. Então, a partir do momento que a tua OL está sendo massacrada, tu começa a deixar jogadores para ajudar ali. Seja o running back, seja o tight end, às vezes os dois. Então, não vamos dar mais nome aos bois para não dar mais spoiler, mas a partir do momento que a maioria das vezes acontece, que o time da defesa consegue passar por cima da tua L, o tight end pode ser bom o que for, ele tem que ficar na maioria das vezes para ajudar a bloquear, mesmo ele sendo bom recebendo passe. Então a gente vai falar então de 2 tipos de tight end, que são mais bons, os melhores para receber passe e os que são os melhores para bloquear e os que são talvez o unicórnio aí que faz as duas coisas de forma positiva. Passando então agora, por favor, Jack,
Temos aqui uma tabela com o top 10 tight ends do ano passado, em 2023, os caras que foram... Só na season, né? Isso, só na season, que foram eficientes, Neymar, em jardas recebidas. Tá? A gente começa com o tight end que mais teve jardas recebidas, George Kittle, depois o Travis Kelce, Evan Ingram, TJ Hawkinson, Sam Laporta, Njoku, Treybeck Breed, Ferguson, Kemet e Kincaid. Agora me fala um pouquinho, cara. Tu tá ok? Tu tá de acordo com isso aqui? O que tu pode trazer pra gente em relação a isso? Isso é número, né? Foi o que mais recebeu, até o 10º que mais recebeu. Mas se tu colocar por número de jogos, por exemplo, Travis Kelce e Hawkinson também passariam de 1.000 jardas. O Kittle foi o primeiro porque jogou 16 jogos, nem jogou os 17, e aí passou de 1.000. Mas teriam pelo menos 3 que passariam aí. Não tem só 3, teriam 4, porque o Andrews também jogou bem menos jogos, por isso não tá nem no top 10. Mas isso a gente deixa pra falar mais pra frente. Perfeito. A gente está falando de eficiência, né, dos jogadores que aqui tu pode ver, todos eles jogaram. Travis Kelce teve 5 jogos na season, né? Kittle 16, Ingram 17, formando os 3 primeiros, né? E 1.000 jardas, que foi o que o Kittle fez, mas o Kelce fez 984, o Ingram 963. Esses caras estariam ali no top 20 recebedores, cara. Wide receivers em número de jardas, ou seja, a importância que de fato um tight end pode ter no seu ataque. Uma coisa importante de ser falado é que olha, por exemplo, do top 7 para frente, todo mundo com mais de 100 targets. E até quase em crescente. O sexto tem 120, o quinto 118, o quarto 124, o terceiro, que foi o Ingram, 140 targets, 140 bolas na direção dele. Travis Kelce, 117, e o primeiro lugar, o cara com mais jardas, o George Kittle, teve 89. Então a eficiência dele de jardas, após jardas por recepção, foi excepcional. Ele teve 15,7. Ele tem mais de 50% a mais do que, entre aspas, qualquer outro. Levando em consideração que o tight end geralmente, quando a gente vai pegar os tight ends medianos, aqui nós estamos falando dos caras que realmente fazem a diferença nos seus times, mas os tight ends medianos, eles têm a média de 4, 5 jardas, porque é aquela corridinha curta, né? Isso. É aquela... Ajudar no down. Exatamente. Tirar o sufoco do quarterback. Outro número que os tight ends também são, de certa forma, impressionantes, quando a gente fala desses tight ends de alto nível, é a quantidade de touchdowns. Por exemplo, o Sam Laporta, que foi o recordista na season, teve 10 touchdowns. Ele estaria entre os 4 melhores receivers da temporada. Então, assim, é um jogador diferente quando está fazendo essa função, porque como eles também são muito altos... Exato. Altos e fortes. Ele vira um poste lá na endzone, né? Tipo... Que nem a gente falou também, sei lá quantos programas atrás, quando tu manda a bola lá da metade do campo para fazer touchdown, o campo tá bem aberto. É muito mais fácil ou tu receber a bola e ir driblando todo mundo e fazer o touchdown, ou uma bola profunda. Agora, a partir do momento que tu vem pra bola de 5 jardas, 2 jardas, 10 jardas, que o campo é muito mais diminuto, ou seja, tem 11 jogadores da defesa num espaço só, um wide receiver mais franzino e rápido, às vezes é difícil para ele conseguir pegar essa bola. Claro, tem muitos touchdowns assim, porque o plano de ataque ele é muito rápido também, mas é muito mais fácil se tiver um jogador alto e forte, porque ele mesmo marcado, tu manda nele que ele vai descer com a bola. Ok, então vamos passar aqui para o outro tipo de tight end, Neymar, que seria aqui os tight ends que tem um bom bloqueio. Eu particularmente separei aqui o bloqueio ao passe, tá? Mas eles também têm um run block, eles podem bloquear tanto no auxílio para passe, como bloquear no auxílio para corrida. Olhando os tight ends que bloqueiam no auxílio para passe, a gente já vê uma mudança bem grande de quem seriam os melhores, né? Tipo 100%, nenhum se repete. Nenhum se repete, exatamente. A gente tem alguns nomes até conhecidos, como o Johnny Smith, o Hunter Henry, o Dawson Knox, né? Mas a maioria são, de fato, tight ends bloqueadores. Inclusive tem mais, de novo, como a gente já falou em outros programas, essa lista de o que tu pode ver num jogador, ela é extensa pra caramba. E só como bloqueio, pode ser bloqueio efetivo, que é o bloqueio que de fato tu ficou na OL bloqueando, pode ser, enfim, N formas de bloqueio. A que nós trouxemos aqui é bloqueio de passe. Exatamente. Inclusive, é uma nota do próprio PFF, de onde a gente está extraindo as métricas. É um número, né? É um percentual de nota que ele deu. Isso, porque se a gente pegasse aqui e colocasse bloqueio de passe e aumentasse o número de snaps, por exemplo, que ele tivesse participado, eu estou considerando 20%, a gente teria outros nomes ainda. Mas a grande questão aqui é o seguinte, a importância de você ter um tight end que bloqueia bem. Eu acho que esse é o ponto, né? Os times precisam de tight ends que recebam passe, mas antes disso, eu acho que a principal característica é o bloqueador, não é? Não. Não? Não. Por quê? Eu não posso pegar um wide receiver que recebe bem passe? Exato. Mas eu não vou ter um wide receiver que bloqueia bem. Tu pode fazer o contrário. Então tu pega um tackle e bota de tight end.
Daí ele bloqueia excepcionalmente bem. Ele só não recebe bem a bola. Então é necessário que o tight end faça as duas coisas. Quando ele fizer muito bem só a parte de bloqueio, ele vale menos. Porque tem muito OL que faria melhor do que ele. Não, mas a minha pergunta é invertida. Volta. Eu lá, né, você, GM. Neymar, GM, tal, tu tá, né, o General Manager, ou seja, ele é o cara gestor, que manda no time. o cara que manda no time, tá montando o elenco do teu time, aí tu não tem nenhum unicórnio sobrando, tu não tem um tight end que faça as duas coisas bem. Tu vai ter que escolher, ou tu pega um cara que recebe passe, ou um cara que bloqueia muito bem. Qual que você escolhe? Se eu não tenho nenhum unicórnio, eu sou obrigado, na NFL de hoje, a pegar os dois. Eu tenho que ter mais de um tight end. É o que o Patriots faz desde que o Gronkowski foi embora. Ele tem 2 tight ends. Inclusive, eu acho que é o time com mais snaps com 2 tight ends em campo. Porque ele vai precisar dos dois. Já que meu tight end não é excepcional bloqueando, às vezes eu boto os dois bloqueando. Já que nenhum dos dois é uma máquina recebendo, às vezes um bloqueia e o outro abre para receber. Entendi. As duas coisas são importantes. Mas numa liga onde o passe é cada vez mais valorizado, a liga valoriza mais o que recebe. Entendi. É porque essa discussão do tight end bloqueador e do tight end que recebe bem a bola é uma discussão muito quente nos grupos de NFL. Por quê, cara? Porque a galera fala, mas pô... É difícil ver o número do cara bloqueando. Exato. Mas aí o técnico vai lá e fala, cara, eu preciso de um cara que bloqueia, eu preciso de um cara que protege. Vou ter que sacrificar esse bom tight end, porque eu já tenho 3 bons wide receivers. Isso, exatamente. Tá, então é o seguinte, nós já falamos dos tight ends que bloqueiam, falamos dos tight ends que recebem bem passe, falamos que existem unicórnios, mas agora eu quero saber de ti, Neymar, quem é o teu top 24? Top 24, man? Caramba, a gente acabou de falar que existe uma média que é bem mediana. O teu top 10 tight ends para 2024. Mas antes disso, Neymar, a gente vai fazer o nosso merchan já famoso, né, da Surfshark, que é a nossa VPN para pessoas físicas. É o Will Disley dos tight ends, o maior bloqueador. Ou seja, te garante a maior segurança na linha ofensiva. Exato. Exatamente. A Surfshark, para quem não conhece ainda, ela te possibilita proteger os seus dados na internet. E mais do que isso, saber os locais em que seus dados foram vazados. Então, seus dados pessoais, quais sites vazaram seus dados, quais sites vazaram seus dados de cartão de crédito, você consegue saber com a Surfshark. E ela também te orienta o que fazer nessas situações. Uma coisa muito simples, claro, é descobrir esses sites e mudar as suas senhas. Mas existem algumas outras ações que você pode fazer que o aplicativo da Surfshark te ajuda. E o grande ponto positivo é, com uma conta só, Neymar, você pode acessar vários dispositivos móveis na sua casa. Surfshark, que você pode fazer a contratação aqui na descrição do link. E agora sim, falando de Surfshark, voltamos. Top 10. Top 10, Neymar. Pode passar de novo, Jack. Passa mais essa aqui. Isso aí, chegamos. Top 10 2024. Quem serão os 10 melhores tight ends? Falando aqui em eficiência, né, Neymar? Os 10 melhores tight ends para você em 2024. Começando na 10ª posição. Vamos lá. Evan Ingram, para mim, esse foi a posição mais difícil de colocar um tight end, porque ele terminou como primeiro em targets e em recepções nesse ano que passou. Então, ele liderou a NFL em 2 categorias. Vamos lá, o que são 3 categorias importantes para mim num tight end? Alvos, é muito importante, porque é um tight end, quanto mais alvo, mais confiável ele é para o quarterback. Jardas por obviedade e bloqueio também é muito importante. Então, o Evan Ingram, eu desci ele tanto, ele foi primeiro em 2 situações, e eu desci ele tanto que eu acho que foi uma situação muito atípica para ele no Jacksonville Jaguars. Eu acho que o Sunshine, o Lawrence, que é o quarterback lá, era para ser o ano que ele estourava, todo mundo apostava nisso e não foi. Foi um ano que ele foi mediano, o mais mediano, mas depende do teu tight end. Foi um ano onde todo mundo esperava que o wide receiver de profundidade, que era o Ridley, fosse um animal, não foi, e jogou alguns jogos baleados. Existiu o wide receiver, um deles, que é o Christian Kirk, jogou alguns jogos baleados. Então, o Evan Ingram, ele era o cara que estava ali. Ele jogou os 17 jogos, jogou bem os 17 jogos, então, por obviedade, ele teve muitos passes na direção dele. Então, eu acho que isso tende a cair bastante para esse ano. Por isso, eu desço ele para a 10ª posição. Já em 9º lugar, você trouxe o Cole Kmet. Oh, que dificuldade, gente. Cole Kmet. Do Chicago Bears. Os principais pontos do Kmet é, por obviedade, tem um quarterback muito melhor na praça. Caleb Williams está aí. Ele tem vários alvos com wide receivers também,
mas eu não vou nomear pra gente não dar spoiler, mas vários tight ends vão melhor quando tem wide receivers bons juntos, porque o pessoal que é muito bom marcando precisa marcar os wide receivers e sobra espaço pro tight end. O Kmet já deu vários sparks do quão bom ele pode ser, mas eu acho que o principal ponto dele é que de todas, ao menos esses 5 primeiros que apareceram, ele é o 8º melhor tight end com efetividade de bloqueio de passe. Ele tem 65 bloqueios efetivos. Ele é o 8º melhor tight end da liga bloqueando passes. E os números dele também já foram bons nesse ano que passou. Ele tem, em média, 5,17 targets por jogo, o que é muito bom. O número de jardas não é tão bom assim, 42 jardas. Para um tight end é muito bom, mas para o top 10 ele não é tão bom. E pior um pouco do que ele, já vou para o top 8, Kyle Pitts, do Atlanta. Cara, mas o Kyle Pitts aí, vamos lá. Eu quero lembrar do draft do Kyle Pitts. Quando o Kyle Pitts foi draftado pelo Atlanta Falcons, dizia-se que ele era um talento geracional. Exato. Talento geracional é aquele jogador que chega na NFL e ele vai ser lembrado por gerações pelo que ele fez. É o cara que vai ser o pilar de uma franquia. Isso. E o Kyle Pitts era colocado como um talento geracional para tight ends. Ele era um unicórnio para a posição. Cara, e depois de 2 anos a gente não viu nada disso do Kyle Pitts. Tem aí uma outra fagulha de bons jogos, mas tá devendo muito. E tá em 8º lugar aqui. Cão que late não morde, mas eu acho que isso não se aplica muito pro Kyle Pitts. Eu vou passar a mão de novo nele. Em Fantasy, ninguém aguenta mais pegar ele, porque no primeiro ano a galera pegou lá em cima, se ferrou. No segundo ano já não pegou tão lá em cima, se ferrou. No terceiro ano, cara, 5º, 6º, tá indo da board, dá pra pegar, se ferrou. Esse é o 4º ano, tu vai acreditar de novo? Cara, acho que sim. Os 3 anos a culpa não foi inteiramente dele. Ele ficava livre. Ele é rápido, ele é forte. Mas o plano de jogo não é pra ele, tanto que às vezes ele nem era o tight end 1 do próprio time, com relação ao plano de jogo, e não tinha um quarterback. O principal motivo dele estar em 8º é porque ele é esse unicórnio, mas não provou ainda, por isso é só 8º também, e agora ele tem quarterback. E outro técnico. E outro técnico, agora as jogadas vão ser para ele. Kirk Cousins vai mandar a bola no Kyle Pitts. É só ver se ele consegue cumprir com o prometido. Mas até agora ele conseguiu cumprir. Eu não sei se foi ano passado não foi, se foi ano retrasado ou no anterior, ele foi o jogador com mais jardas aéreas não recebíveis. Ou seja, ele fazia a rota, a bola era nele, só não foi recepção, a bola não era recebível, a bola ou era muito alta ou não chegava nele. Ele liderou os wide receivers e ele é tight end. Então ele tem tudo para estourar. Eu preferi passar ele ao Cole Kmet porque ele é um unicórnio. Porque, teoricamente, enquanto o Kmet tem 5,17 targets por jogo de média, o Pitts teve 5. Enquanto o Kmet teve 42,3 jardas por jogo, o Pitts teve 39. Então o Pitts foi muito ruim ano passado, mas tem tudo para ser um monstro esse ano. É que a real do Pitts é que todo ano, entra ano, sai ano, nos últimos 3 anos, desde rookie até agora, ele entra na temporada tu pensando, esse ano ele é 1. Ano retrasado, esse ano ele é 1. Ano passado, será que esse ano ele é 1? E agora esse ano, com quarterback novo, infelizmente vai ter quem vai falar, acho que esse ano ele pode ser 1. Vamos ver. Tu acha que a baixa expectativa sobre o nome dele talvez faça o Ajude. menino... Isso. Dessa vez ajuda. Joga Mesmo mais porque leve. não é só ele. Lembra que Bijan Robinson também vai ser mais acionado, Drake London vai ser mais acionado. Isso abre espaço para ele. Perfeito, perfeito. Em 7º lugar, tu colocou Kincaid, do Buffalo Bills. Aqui é muito fácil o entendimento. Josh Allen, que é um monstro de um quarterback, perdeu todos os wide receivers. Beleza, buscaram o Coleman lá no draft, que teoricamente vai ser um deles, e o resto, 4 palitinhos na mão, 2 menor do que os outros, quem pegar os menores não joga, os outros 3 jogos, e o Dalton Kincaid alinhou pra caramba no slot ano passado. Eu não sei nem se não foi o tight end com mais alinhados para receber a bola de cara. Começa o snap, opa, esse cara provavelmente vai receber a bola no slot. Para nós não ir para complicação, por exemplo, um dos 3 wide receivers que mais receberam a bola, que foi o Amon-Ra St. Brown, é um wide receiver de slot. Pode alinhar onde ele quiser, mas geralmente ele alinha no slot. Então, ele tem tudo para... Já mostrou o entrosamento com o Josh Allen, e isso só vai crescer porque vai ser ainda mais bola nele. Mas, pô, Neymar, tu acabou de falar que quanto mais wide receiver, mais fácil fica pro cara, etc, etc, etc. Ok, mas quando tu é quase que o único, a bola vai em ti, inevitavelmente. Claro, tu vai ter muito mais contestação porque tu vai ser melhor marcado. Ainda assim, é muita opção de bola.
Mas o Kincaid já mostrou que ele é um bom tight end, né? Perfeito. Porque o outro tight end do Buffalo Bills, que é o Dawson Knox, também é um excelente tight end. E foi botado de escanteio pro Kincaid Exato. jogar. O Kincaid veio e assumiu ali, talvez, a posição de tight end 1 com certa segurança. Eu até acho que, por pura futurologia e chute, que eles vão jogar mais com o Higbee também. Com o Higbee não, com o Knox também. Eu acho que eles vão jogar mais snaps com 2 tight ends em campo. Perfeito. E mais um botinho, uma fofoca. Parece que o draft do Kincaid, ele foi influenciado pelo próprio Josh Allen, né? Foi. Que falou, eu quero esse cara aqui. Isso mesmo. Então, assim, de fato, isso corresponde ao Vamos montar o time do Josh Allen. time de Josh Allen, exatamente. O que não é errado, pelo amor de Deus, né? Não, se tem um caso que é certo, é dar um time pro Josh Allen. Exatamente. David Njoku. Joko, obrigado, Neymar. É difícil falar esse nome, cara. David Joko. Aí eu tenho certeza que muita gente vai olhar e falar: meu Deus, esse cara não era nem pra estar no top 10, ou ao menos os outros 4 deviam estar na frente. Cara, o Njoku, de todos os tight ends, ele é o 13º em bloqueio para passe. Ele tem 56 bloqueios para passes efetivos, então ele é muito bom bloqueando. Ele foi muito bem usado pelo Browns, um time que tem a Mari Cooper de wide receiver, que já dá aquela segurança mais pro tight end, e ele jogou muito bem. Guardadas as devidas proporções, ele joga no estilo do Gronkowski. Ele bloqueia muito bem, ele joga com muita força, ele é muito forte e ele tá recebendo muito bem a bola. Lembra que esse ano que passou, ele se queimou literalmente, não sei se foi cozinhando ou o que ele fez, que pegou fogo na cara dele, ele tava todo arrebentado, com as mãos arrebentadas. No dia seguinte tava treinando, capacete, botou tudo em cima, com a pele meio... Não quero entrar nos detalhes, mas... Não tem perdão, não tem essa de, tô machucado. Não, cara, vou jogar. É um cara parrudo, forte. Deshaun Watson confia nele. Deshaun Watson adora jogar com tight end. Então eu acho que ele tem tudo para crescer ainda mais nesse ataque do Browns. Um bom comentário sobre o Njoku é o fato dele... Cara, isso na verdade confirma o que você disse. Ele é um dos top em jardas depois do contato. Ou seja, ele recebe a bola, toma a primeira porrada e mesmo assim ele consegue avançar. Tem mais um ponto no Njoku. Eu não vou falar os outros 2, porque eles vão aparecer na tela ainda. Ele é o 3º tight end com mais targets por jogo. Claro, se colocar algum tight end lá embaixo que teve 6 targets... 6 não, mas 8 targets num jogo só, jogo 1 ou 2 jogos, talvez passe. Eu nem olhei lá pra baixo da lista. Mas de jogadores de tight end que jogaram pelo menos, 8, 10 jogos, ele é o 3º, com 7 targets e meio. Foi aquilo que eu falei, a partir do momento que ele consegue quebrar um tackle a mais, consegue correr um meio campo a mais, ele vai disparar na lista. Ele fecha a nossa primeira metade do top 10. Antes de ir pro top 5, eu quero falar um negocinho. Antes de ir pro top 5, nós vamos falar um negocinho. Pode falar. Esses 5 tight ends, todos eles têm um será nas costas. O mais comprovado é o Ingram, que foi animal ano passado, mas o será é o contrário. Eu acho que ele não repete esse ano igual. Os outros 4 é o será pra cima. Tipo, cara, existem critérios onde pode jogar esses caras pra cima. Existe um ar de será neles. O top 5 inteiro não mais. O top 5 seriam certezas. Então vamos iniciar a nossa área de certezas com TJ Hockenson do Minnesota Vikings. TJ Hockenson se beneficiou do Justin Jefferson ter sido machucado, mas se ferrou que perdeu o Kirk Cousins também, que não jogou a temporada passada. Então, um lado ajuda o outro. Ele liderou a NFL dos tight ends em targets por jogo, com 8.27, se eu não me engano. Foi o único que passou de 8. Então, é um tight end muito targetado, muito alvo. Isso é excepcional para um tight end, porque vai ter jogo que vai fazer muitas jardas e jogo que vai fazer média. Nenhum jogo que vai fazer pouca, com 8 targets sendo um bom recebedor. Então, o Hockenson por si só, é óbvio que ele ia estar no top 5, mas o fato de agora ser J.J. McCarthy, ser um quarterback novo, pesa. Mas pesa para cima, porque ano passado ele jogou com um quarterback reserva e ainda assim teve os números que ele teve. Cara, mas então ele não deveria estar mais para baixo? Alguém tem que descer para alguém subir. Tá bom. Olha o quarto. Tá bom. Travis Kelce. Travis Kelce, o cara que é o elo forte, digamos assim, do ataque do Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes. Eles ali são a combinação perfeita, né? É o best man, é o alvo perfeito do Mahomes. Isso. Talvez mude esse ano, porque a gente viu ano passado, cara, se criticou muito o Travis Kelce durante a temporada regular, dizendo que ele estava envelhecendo, em declínio, e de repente ele fez o que ele fez nos Olha playoffs. O que ele fez. Olha o que ele fez, exatamente. Foi mais uma vez a segurança do Patrick Mahomes, e os dois juntos ganharam mais um Super Bowl. 4º lugar para Travis Kelce, já é levando em consideração esse
entre aspas, declínio? Senão ele teria que ser o primeiro, né? Não tem como colocar, a gente falou no começo do programa que ele é um dos 3 melhores tight ends da história. Por obviedade, ele seria o primeiro. Ele é o recordista desse ano que passou em média de jardas por jogo, 65 e 1 quebrado. Foi o que mais teve jardas por jogo em média, porque ele não jogou 2 jogos na temporada. Mas, cara, ano passado, pra mim, foi visível o declínio dele. Só que na pós-temporada o Chiefs atropelou todo mundo, beleza, teve jogo parelho com o 49ers, mas de resto eles jogaram muito bem. Acho eu que é provável que o Kelce jogue um pouquinho pior esse ano ainda. Ainda acho que vai ser excepcional, não vou tirar o mérito dele. Ele foi o segundo com mais alvos, quase 8 alvos por jogo, mas eu acho que também ele teve tanto alvo porque o ataque aéreo do Chiefs não era tão bom. Esse ano nós estamos vindo de Hollywood Brown, pegamos o ponta de lança, Xavier Howard no draft. Não, esse é o... Xavier Worth no draft. Talvez o Rice jogue. Então, acho que o Travis Kelce finalmente vai poder ser menos usado. Muito menos usado. Porque ano passado eles não tinham ninguém. No final da temporada, o Rice começou a jogar bem. Então, apesar de que é um motivador legal, tu ter outros alvos, que nem eu falei para os outros tight ends, para tu poder mirar no tight end e ele com mais tranquilidade, com menos adversários marcando ele. Esse cara se chama Travis Kelce. O adversário sempre vai marcar bem ele. Tu pode colocar quem tu quiser de wide receiver. O Travis Kelce vai ser bem marcado. Por ser um unicórnio famoso na NFL, ele sempre vai ser bem marcado. Então, ele não consegue tanta vantagem com isso. Quem consegue são os wide receivers. Por isso que eu desci ele um pouco. Perfeito. Terceiro lugar, o Mark Andrews, que, cara, é um tight end excepcional do Baltimore Ravens, mas eu vou ser obrigado a te questionar sobre 2 coisas aqui. Primeiro, Mark Andrews vem de lesão. Tá? Certo. Ano passado ele perdeu bastante tempo lesionado. E o Ravens tem um outro cara que tá jogando muito como tight end, que é o Isaiah Likely. Cara, tu acha que com esses 2 pontos, o primeiro, voltar de lesão, cara, o Mark Andrews também não tá ficando mais novo, né? Ele tá com a sua idade. Talvez a gente poderia colocar ele numa expectativa de declínio semelhante ao do Travis Kelce, numa dessa. Por último, tendo uma sombra como o Isaiah Likely, em terceiro lugar ainda? A sombra do Isaiah Likely para ele eu acho que é inexistente. O Isaiah Likely pode jogar com ele. O Isaiah Likely vai ser, apesar de que inverte o fator de idade, mas vai ser o Knox pro Kincaid. O Mark Andrews, ele foi draftado no mesmo ano do Lamar Jackson. Eles foram draftados juntos. Então ele não é tão velho, não que o Travis Kelce seja velho, mas ele não é tão velho quanto o Travis Kelce. No final da temporada passada... Calma aí, que tu me confundiu agora. Tu falou que ele foi draftado no mesmo ano do Lamar Jackson. Do Lamar Jackson. E... O Kelce é um pouco mais velho. Tá, o Kelce foi draftado... porque parecia que eles foram draftados juntos. Não foram. Juntos foi o Lamar e o Mark Andrews. Perfeito. A sintonia entre os dois é brutal. No final do ano passado, o Mark Andrews já estava pronto para jogar. Então ele já está pronto esse ano. Ele não vem assim, será que? Claro, será que? Porque teve uma lesão e pode ser que não volte no mesmo tom. Mas a princípio ele vai voltar no mesmo tom. E ele, dentre todos os tight ends, foi o tight end que targets por jogo foi o que liderou a liga. Eu tinha falado do Hawkinson, mas agora não tenho o número. Mas ele jogou, se não me engano, 10 jogos. E nesses jogos, se colocasse o número de jardas, ele ficaria em 4º dentre os tight ends. E em targets ele teria inclusive passado. Dito isso, o Baltimore tem um negócio diferente de Kansas City. Por isso eu passei o Mark Andrews do Travis Kelce. Não só por isso, questão de idade para mim pesou bastante. O principal fator é que o Baltimore Ravens não melhorou o corpo de recebedores. Teve um outro detalhe com relação a isso. O Baltimore Ravens trouxe o Avatar. Trouxe o nosso querido Lamar Henry. Sim. Derrick Lamar Henry. Isso aí. Então, o Baltimore Ravens vai ser muito mais temido pelo jogo terrestre, que ele já era extremamente temido. O que isso significa? O wide receivers e tight ends têm ainda uma possibilidade maior de surpreender a defesa. Então, o Mark Andrews tem muita sobra de jogo ainda. É lógico que existe algum medo dele. Já está avançando na idade, está vindo de uma lesão, mas por conta disso eu segurei ele em terceiro também. Mark Andrews está há 3 anos seguidos sendo top 2 tight end da liga. E segundo lugar, o queridíssimo George Kittle. E aí, cara, olha só, a gente começa a olhar algumas coisas aqui, a gente começa a entender por que algumas coisas são fadas contadas na NFL, são coisas que vão acontecer. Como, por exemplo, o time do San Francisco 49ers vai vir e vai lutar pelo Super Bowl de novo. Cara, porque a gente falou de linha ofensiva, ele estava aqui na frente.
Com o melhor offensive line da liga. Isso. A gente falou de... Fullback. Eles tinham o melhor. Com o melhor fullback. O running back, eles tinham o melhor. O melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor. Isso. Agora a gente tá falando de tight end e eles estão com o segundo melhor, George Kittle. Porque eu não quis botar em primeiro, né? Exato, porque poderia ser colocado em primeiro tranquilamente. Tá. Então o segundo tight end, George Kittle. O principal ponto dele estar em segundo é que ele já meio que deu o máximo no ano que passou. Ao menos é a minha leitura. Ele liderou a NFL em jardas recebidas, com bem menos targets do que os 7 abaixo dele. Por quê? O 49ers tem muitos alvos. O 49ers primeiro tem que jogar com o Christian McCaffrey, que é um monstro de um running back. Mas depois tem Deebo Samuel, Ayuk, tem um rookie novo que está vindo para ser o brabo deles, e às vezes vai sobrar pro Kittle. Claro que vai sobrar muito. Ele é muito bom recebendo a bola, como ele é muito bom bloqueando. O Kittle, dentre os 10 que estão nessa lista, ele é o 30º em bloqueio efetivo com 37, mas é um dos 4 que está no top 30 de bloqueio. Tá, mas por que tá colocando um cara que tá em 30º? Percebam que quando a gente botou o top 10 de bloqueio, não tinha nenhum jogador que a ver com os que recebem a bola. Então, tight ends que bloqueiam e tight ends que recebem normalmente ficam em hemisférios diferentes. Alguns poucos conseguem alinhar ali no meio. Então o Kittle é muito bom defendendo, é um jogador que, bem, quem vê na NFL sabe o quanto ele se dedica e adora esse time, e é um jogador excepcional recebendo, é um jogador excepcional bloqueando pro McCaffrey, é um jogador excepcional como um todo. O Kittle, quando a gente olha os stats ali do jogo, né, quantidade de snaps, 100%. Tipo, ele joga todos os snaps do ataque porque ele é desses caras, se não o melhor, que a gente pode dizer que tem as duas qualidades, né? Bloqueando e passando, talvez se a gente for somar os dois... Acho que é o melhor, sim. O mais equilibrado, não? Talvez tenha alguém vindo para substituir ele, para passar ele. Tu acha? Talvez eu tenha colocado em primeiro. Tu acha que o Sam Laporta, que está em primeiro lugar nessa lista, ele pode ser mais equilibrado entre passar e bloquear? Vou começar com bloquear, que é a parte mais difícil de ver. Enquanto o Kittle foi o 30º, o Laporta foi o 15º. Então, assim, a gente tinha colocado nessa lista, que são bloqueadores excepcionais, o Kmet, em primeiro dessa lista, em segundo o Njoku, em terceiro é o Laporta. O Laporta tem 53 bloqueios eficientes e em 30º o Kittle. Então o Laporta é um bom bloqueador. Num time onde todo mundo morde a cara do outro, como diz o técnico Dan Campbell, morde a patela, arranca a patela do joelho. Esse é o jeito do Lions de jogar. Tu não vai jogar no Lions se tu não for assim. Eles nem deixam tu treinar. É um time que tá vindo muito agressivo. A gente viu isso na temporada 2023. Então o Laporta ele é excepcional nisso. Vai começar a faltar target, certo? Porque é um time com muitos bons wide receivers, com bons running backs, mas aí é que tá. O Laporta é disparado o tight end que mais alinha como wide receiver. Ele alinhou 153 snaps como wide receiver. Eu não lembro quem alinhou tipo 110, daí tem mais uns 2 que é quase 100, o resto é abaixo de 100. O Laporta alinha muito como wide receiver. Então ele é excepcional recebendo a bola. Não é à toa que fez 10 touchdowns no ano que passou. O próximo depois dele fez 6, quase a metade. O Laporta é muito bom recebendo a bola. E com todos esses agravantes, ainda vale dizer que ele é o melhor tight end rookie da história da NFL. Teoricamente, por métrica de tight end, o segundo ano de um tight end geralmente é muito melhor do que o primeiro. O Laporta só precisa ser um pouquinho melhor do que o primeiro. Isso, mas em primeiro momento... calma aí, vamos lá, que agora a gente tem bastante camadas aí para descascar dessa cebola chamada Sam Laporta, né? Uhum. Você falou o seguinte, vamos lá. O Sam Laporta, ele bateu todos os recordes como rookie, como tight end rookie da NFL. Ele alinha muito bem com o wide receiver, como wide receiver e também bloqueia muito bem. Ponto. Concordo contigo que não tenho o que discutir em relação a isso. Segundo ponto. Sam Laporta, segundo ano do tight end é muito melhor do que o primeiro, de fato, porque para quem está começando agora na NFL, os tight ends, eles ocupam uma posição que é de difícil entendimento. Coringa. Isso, dentro do playbook. Então, assim, não é tão fácil você se acostumar com o plano do jogo de um time enquanto tight end. Então, geralmente, um tight end de segundo ano é melhor que um tight end de primeiro ano. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Tudo que é surpresa no primeiro ano, Neymar, não é mais surpresa no segundo. Justo. E aí a gente está falando do Sam Laporta, que todo mundo sabe quem é o cara agora. Justo. Será que ele não vai ser o cara mais... Tudo bem. Não dá. O Amon-Ra St. Brown lá. Exato. Mas será que ele não vai ser muito mais bem marcado do que ele foi no primeiro ano? Jahmyr Gibbs também. Então, assim, é um time que tá completo. Não tem como dar tanto foco no Laporta. Concordo que vão dar mais. Mas simplesmente o upgrade que ele vai dar do primeiro para o segundo ano, sendo um cara novo, é exatamente esse downgrade que está vindo de Kelce, de Mark Andrews, possivelmente de George Kittle. Ele está na contramão disso. Ele é um cara novo voando.
Cara, se ele der um upgrade comparado, tá, o torcedor do Lions, quem torce pro Lions aqui no Brasil e tá acompanhando a gente, tá sorrindo de orelha a orelha agora, escutando que um dos melhores jogadores do ataque do time vai dar um upgrade pro ano que vem ainda. É isso aí. Bem, enfim, contrato pro Jared Goff deram, né? Exatamente. Para ele, pro Sewell da linha ofensiva. Então, estão distribuindo dinheiro para Amon-Ra St. Brown. E a gente sabe... Segundo wide receiver mais bem pago da liga hoje. E a gente sabe que o Jared Goff talvez não seja aquele cara conhecido por inventar muita coisa. Exato. E se passar a bola no tight end, a gente tá falando desde o começo que é um dos pontos mais seguros do QB, talvez eu concorde contigo que o Sam Laporta vai realmente dar um upgrade esse ano, porque, cara, é difícil acreditar. Neymar, fechamos o top 10 então? Fechamos. Tu tem mais alguma coisa que tu queira falar? Eu posso me despedir aqui pra... Cara, eu vou dizer 2 tight ends que foi difícil deixar de fora, mas eu fui obrigado. Um é o Ferguson, do Dallas, o outro o McBride, do Cardinals, porque eles entram naquela lista daqueles 5 que eu botei. Eu não cogitei isso, mas eu gostaria de ter tirado o Ingram para botar o McBride ou o Ferguson, porque eu acho que a promessa dos dois é muito alta. O Ferguson vai ser um alvo, eu acho que vai ser o segundo alvo do Dak Prescott no Dallas esse ano. Enquanto o McBride já foi o favorito do Murray lá em Cardinals, sendo que o Murray só jogou o finalzinho da temporada. Beleza, tem Marvin Harrison Jr. agora, isso só melhora para o McBride. Então eu acho que o upgrade que esses dois podem dar é muito grande. Mas eu não tinha como deixar o Ingram, que foi o líder em target e o líder em recepções, fora do top 10. Mas 11º e 12º seriam esses dois. Já que tu puxou os jogadores fora do top 10... eu vou fazer uma pergunta, então, de um cara que me gera curiosidade, que é um cara que também eu acho que tem experiência de liga, é um cara já carimbado, é um cara que já mostrou a competência dele. Ano passado, quando todo mundo achou que ele ia mal, ele jogou muito bem, Dallas Schultz. Dallas Schultz talvez seria o 13º nesse sentido, tanto que ganhou um contrato de 12 milha por ano, né? E tá num time repleto de estrelas. É inevitável, assim, o Dallas Schultz é o melhor tight end lá, e o tight end muitas vezes vai disputar receber bola com todo o time de ataque, mas tem vezes que a bola é do tight end. Dallas Schultz, só para quem não pegou ainda, isso, tá no Houston Texans, vai jogar com o CJ Stroud. Isso, mas às vezes a bola tem que ser pro tight end porque ela precisa se livrar rápido da bola. Mas um time que tem Tank Dell, que tem Nico Collins, que tem agora Stephon Diggs, que vai ter Mixon, que é um bom running back recebendo bola, mas Dalton Schultz está muito recheado. Como os 5 jogadores do ataque, 5 alvos pro quarterback, provavelmente o Texas é o melhor time da liga. Então, é muito difícil para ele conseguir tanto alvo. Eu acho que ele vai muito bem, mas eu acho que é muito alvo. Perfeito, perfeito. Lembrando que quando a gente fala em Dallas Schultz, a gente não está falando da mesma qualidade, mesma habilidade de um Travis Kelce. Exato. Porque se você bota um Travis Kelce lá no Houston Texas... ele vai receber mais bolas. Exatamente. Perfeito. Fechamos por aqui, pessoal. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Quero desejar aí uma excelente semana para vocês. Semana que vem a gente retorna falando de wide receivers. Esse vai ser um mais opinativo, né? Porque o wide receiver, todo mundo tem um pitaco para dar. Exatamente. E vai ser também mais emocionante, talvez mais discussão, mais polêmica. Então, para quem ficou com a gente até aqui, não esqueçam de deixar um comentário. A gente responde todos os comentários. Deixem também o seu like aqui no vídeo. Se você está escutando no Spotify, aquela avaliação 5 estrelas. Comentem, passem para os seus amigos, espalhem a palavra e sigam a gente nas redes sociais, @ZonaNeutra_. Se pré-inscrevam, por favor, na Superliga de Fantasy. Tá aqui embaixo o link, por favor, é nóis. Muito obrigado, até mais. Valeu.